Sabe quando a gente pensa nessas decisões grandes? Tipo, países decidindo entre guerra e paz, ou empresas numa briga de foice no mercado, Uhum. ou até a gente, né, tentando dividir a conta do restaurante sem ninguém sair bravo. Parece que tudo, no fundo, é sobre estratégia. É um ponto central, né? E o curioso é que a mesma teoria que explica por que a gente coopera, porque a gente se ajuda, às vezes, Sim, ela também mostra por que, em outras situações, parecer que trair ou pensar só em si mesmo é a jogada mais lógica para a pessoa. Individualmente, claro. ah, e aí que entra a tal da teoria dos jogos, certo? Ela meio que funciona como uma lente, né? Uhum. Para mostrar como a gente toma decisões quando o meu resultado depende do que o outro vai fazer. Exatamente. Revela umas verdades, às vezes, meio incômodas sobre o comportamento humano na hora de decidir. Ok, então vamos mergulhar nisso. Pelo que eu vi, a história toda começou de um jeito meio inusitado, com póquer. É isso mesmo? De certa forma, sim, mas não era um jogador qualquer, né? Era o John von Neumann, um gigante da matemática, pioneiro da computação, uma mente brilhantíssima do século XX. Sim, sim, lembro dele. Ele olhou para o póquer e viu mais que um jogo de cartas. Ele viu ali um modelo simplificado, uma chave para criar uma matemática da tomada de decisão que servisse para quase tudo, qualquer interação humana. Uau, uma matemática para a vida, então. E ele não ficou só na teoria, né? Não, ele se juntou com um economista, o Oscar Morgenstern, e juntos eles publicaram um livro que foi um marco, Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Ah, esse é o clássico. Exato. A ideia central deles, que foi bem revolucionária na época, era que as decisões econômicas lá no fundo podiam ser vistas como jogos, jogos estratégicos. Faz sentido. E eles definiram os tijolos básicos de qualquer jogo nesse sentido. Primeiro, tem os jogadores. Que podem ser pessoas, empresas, países, quem toma decisão, né? Isso. E o objetivo deles é sempre maximizar alguma coisa, os ganhos, o resultado, mesmo sem ter toda a informação do mundo ou sem saber o que os outros vão fazer. E para tentar ganhar, eles têm as estratégias, que são as opções, as jogadas que eles podem fazer. Podem ser coisas simples, tipo coopero ou não coopero, ou pode ser algo bem mais complexo. Mas o ponto-chave que um economista de Yale, o Ben Pollack, sempre batia na tecla Qual era? é que a minha melhor jogada quase sempre depende do que eu acho que os outros vão fazer. É essa interdependência que define o jogo, sabe? Entendi. Não jogo sozinho. Nunca. E cada combinação de estratégias que os jogadores escolhem leva a um resultado. É a recompensa, ou o payoff que eles chamam. E essa recompensa pode ser um monte de coisa, né? Dinheiro, poder, fatia de mercado. Influência, evitar ir para a cadeia, ou até sobreviver mesmo. A teoria tenta entender como é que os jogadores escolhem as estratégias para conseguir o melhor payoff possível para si. No começo, o von Neumann focou muito numa coisa chamada jogos de soma zero. Ah, tipo o pôquer que ele estudava. Para um ganhar uma ficha, o outro tem que perder aquela ficha. No fim, a soma é zero. Exato. Só que, vamos combinar, né? A maioria das situações da vida real, nos negócios, na política, não é bem assim. Não mesmo. Muitas vezes são o que a gente chama de jogos de soma diferente de zero. Aí é possível que todo mundo ganhe alguma coisa, ou que todo mundo perca junto. Ah, tipo uma negociação boa que as duas empresas saem lucrando mais. Isso. Ou o contrário, né? Uma guerra comercial que acaba prejudicando todo mundo envolvido. Entendi. Então, a nossa missão aqui, olhando o material que a gente levantou, é explorar como essa teoria dos jogos, desde esses conceitos iniciais até como ela evoluiu, ajuda a gente a decifrar essa rede complexa de interações. Essa dança entre cooperar e competir que a gente vê em todo lugar. E para começar a entender essa dinâmica, olha, não tem exemplo melhor, mais clássico, do que o dilema do prisioneiro. É quase uma parábola matemática, sabe? Sobre como a desconfiança mútua pode levar a um resultado péssimo para todo mundo. O clássico dos clássicos. Vamos só relembrar rapidinho o cenário para quem talvez não conheça tão bem. A polícia prende dois suspeitos, né? Vamos chamar de Rick e Ted, cúmplices num assalto. Isso.
mas não tem prova suficiente para pegar pesado, só para um crime menor. Aí eles separam os dois, vão para salas diferentes e fazem uma proposta para cada um, individualmente. Certo, a famosa proposta. A proposta é a seguinte: se os dois confessarem o crime principal, cada um pega 10 anos de prisão. Ok. Ok, 10 anos para cada um se os dois abriram o bico. Agora, se um confessar e o outro ficar quieto, o que confessou, o dedo duro, sai livre, 0 anos. Mas o que ficou calado, o leal, pega a pena máxima, 20 anos. Nossa, 20 anos. Pesado. E o ponto-chave: se os dois ficarem em silêncio, tipo, cooperando um com o outro contra a polícia, aí só dá para condenar pelo crime menor, e eles pegam só 5 anos cada um. Confessar ou ficar em silêncio. Recompensas. Os anos de prisão. Quanto menos, melhor. E o detalhe crucial: eles decidem ao mesmo tempo, sem conversar. Um não sabe o que o outro vai fazer. Isso que complica tudo, né? Complica e muito. Vamos tentar pensar como o Ted. Ele tá lá na sala, não sabe o que o Rick vai fazer. Aí ele pensa, bom, quais os cenários? Cenário 1, o Rick me trai. Ele confessa. O que acontece com o Ted nesse caso? Se o Rick confessar, pensa o Ted, e eu ficar quieto, eu me ferro. 20 anos. Mas, se eu confessar também, pego só 10. Então, se o Rick confessar, é melhor pra mim confessar também. Ok, essa lógica faz sentido. Mas e se o Rick não trair? E se o Rick ficar quieto, cooperando? Boa pergunta. Aí o Ted pensa no cenário 2. O Rick fica em silêncio. Legal. Se eu ficar em silêncio também, pegamos 5 anos cada. É o melhor resultado para nós dois juntos. Mas, peraí, se eu confessar enquanto ele tá quieto, eu saio livre. 0 anos. Ah! Então, ele conclui, mesmo se o Rick cooperar, para mim, individualmente, ainda é melhor confessar. Peraí, então não importa o que o Rick faça. Se o Rick confessar, pro Ted é melhor confessar. Se o Rick ficar quieto, pro Ted também é melhor confessar. É isso? Exatamente isso. Olhando só para o benefício imediato dele, confessar é sempre a melhor jogada individual. Essa é a definição de uma estratégia dominante. Uma estratégia que é a melhor pra mim, não importa o que o outro faça. Perfeito. E o Rick? Bom, ele é igualmente racional, está na mesma situação, vai fazer a mesmíssima análise e vai chegar na mesma conclusão. Confessar é a estratégia dominante para ele também. E aí? Aí tá o paradoxo, né? A ironia cruel disso tudo. Como os dois seguem essa lógica racional individual e os dois confessam, O resultado final é que os dois pegam 10 anos de prisão. que é bem pior pra ambos do que se tivessem confiado um no outro, ficado quietos e pegado só 5 anos cada. É a matemática da desconfiança em ação. Agir só pelo interesse individual de curto prazo pode, ironicamente, ferrar com esse mesmo interesse no fim das contas, ou pelo menos com o bem-estar do grupo. A racionalidade isolada leva a um resultado ruim para todo mundo ali. Nossa, e esse dilema foi importante porque mostrou umas limitações da teoria inicial, né? E abriu caminho para ideias mais sofisticadas, como o equilíbrio de Nash. Exatamente. Ele expôs essa tensão e ajudou a impulsionar a teoria. Ah, John Nash. Muita gente conhece pelo filme Uma Mente Brilhante, mas a contribuição dele para a teoria dos jogos foi gigante. O que é exatamente esse tal de equilíbrio de Nash? É tipo uma solução para esses jogos? Olha, não é bem uma solução no sentido de ser o melhor resultado para todo mundo, sabe? É mais um estado de estabilidade. Um equilíbrio de Nash acontece quando cada jogador escolheu a melhor estratégia possível para ele, levando em conta as estratégias que os outros escolheram. E a consequência principal é, nesse ponto de equilíbrio, nenhum jogador tem motivo para mudar sua estratégia sozinho, unilateralmente. Ah, entendi. Se eu mudo minha jogada sozinho, enquanto os outros ficam na mesma, ou eu me dou mal, ou pelo menos não melhoram nada para mim. Aplicando lá no dilema do prisioneiro, aquele resultado onde os dois confessam, 10 anos para cada, isso é um equilíbrio de Nash. É exatamente um equilíbrio de Nash. Pensa no Ted de novo. Se ele está confessando e sabe que o Rick também está,
mudar sozinho para ficar em silêncio faria a pena dele pular de 10 para 20 anos. Péssima ideia para ele. Claro. E o mesmo vale para o Rick. Nenhum dos dois ganha nada mudando de estratégia sozinho. Por isso que esse resultado, mesmo sendo ruim para eles comparado com o cooperar, é estável nesse sentido estratégico. Ninguém quer sair dali sozinho. E pensar que dizem por aí que o próprio von Neumann no começo achou a ideia do Nash meio trivial. Talvez pela matemática parecer simples para ele. Existem esses relatos, mas felizmente outros perceberam rápido o poder e a generalidade da ideia do Nash. Tanto que rendeu a ele o Nobel de Economia em 94, né? Sim, muito depois. A grande sacada do Nash foi dar uma ferramenta para achar o equilíbrio em muito mais jogos, inclusive naqueles que não têm uma estratégia dominante clara para todo mundo. Isso tornou a teoria dos jogos muito mais aplicável a cenários no mundo real, que são bem mais complexos. Fascinante essa evolução. Mas, saindo um pouco desse clima de desconfiança total do dilema do prisioneiro, tem outro jogo clássico que mostra uma dinâmica diferente, mais focada em coordenação, né? A tal da Batalha dos Sexos. Isso, perfeito. A Batalha dos Sexos não é tanto sobre trair ou cooperar. É mais sobre o desafio de coordenar as ações quando as pessoas têm um interesse em comum, tipo ficar juntas, mas têm preferências diferentes sobre como fazer isso. Como seria um exemplo disso? Imagina um casal planejando o sábado à noite. Ele adora basquete e quer ir no jogo. Ela prefere música clássica, queria ir num concerto. Mas o mais importante para os dois é passar a noite juntos. Qualquer programa juntos é melhor do que cada um ir para o seu lado. Ok, então tem a preferência individual, mas o objetivo maior é estar junto. Se forem juntos pro basquete, ele fica super feliz. Ela fica ok porque tá junto, mas preferiu o concerto. E se forem pro concerto, inverte. Ele fica ok, ela fica super feliz. Agora, se eles não se acertam e cada um vai pro seu programa... Aí os dois ficam frustrados, porque o principal, que era estar junto, não rolou. Exatamente. O interessante aqui é que tem dois equilíbrios de Nash. Um é os dois irem pro jogo de basquete, o outro é os dois irem pro concerto. Ah, por quê? Porque se eles combinam de ir ao basquete, nenhum dos dois tem motivo para, sozinho, mudar de ideia e ir pro concerto, porque aí ficaria sozinho e frustrado. O mesmo vale se combinarem em ir ao concerto. Ninguém quer mudar sozinho. Entendi. Então a questão vira: qual dos dois equilíbrios vai acontecer? Quem cede ou como eles entram num acordo? Isso soa muito parecido com negociação da vida real. Totalmente. Pense em sócios decidindo a estratégia da empresa. Ou partidos políticos tentando formar uma coalizão. Ou amigos escolhendo onde jantar. Sim. Mostra como a comunicação é crucial. A negociação, a capacidade de ceder um pouco. E aí entram outros fatores, né? Quem tem mais poder na relação, ou normas sociais, ou até o que cada um acha que é justo, tudo isso pode influenciar qual equilíbrio acaba sendo escolhido. É um jogo sobre compromisso. Aí a complexidade dispara. Prever o que os outros vão fazer fica bem mais difícil. As estratégias têm que pensar em vários oponentes, não só um. Abre espaço para alianças. Exato. Formação de coalizões, alianças que podem mudar, e o resultado final depende muito da dinâmica do grupo todo. Pode dar um exemplo de um jogo assim com muitos jogadores? Um exemplo bem conhecido é o jogo do bem público. Ou pode pensar um jogo de investimento coletivo. Imagina um grupo de pessoas. Cada uma decide se contribui com, sei lá, R$10 para um fundo comum. Ok. O total que for arrecadado nesse fundo, o banco multiplica, digamos, dobra, e aí esse valor final dobrado é dividido igualmente entre todos do grupo. Importante. Dividido entre todos, mesmo para quem não contribuiu nada. Ah, entendi o problema. Se todo mundo colocar os R$10, o bolo cresce bastante, dobra, e todo mundo recebe uma boa grana de volta. Bem mais que os 10 iniciais. Isso. Mas aí vem a tentação, né? A tentação do carona, do free rider. Claro. Alguém vai pensar, ué, se os outros vão colocar dinheiro, o bolo vai crescer de qualquer jeito, eu não preciso colocar os meus R$10, recebo minha parte do bolo multiplicado do mesmo jeito e ainda fico com meus 10 no bolso. Seria o mais esperto individualmente. Exatamente essa é a lógica do free rider. Se aproveitar do esforço dos outros sem contribuir.
Só que se muita gente pensar assim, O fundo não cresce nada ou cresce pouco. E no final todo mundo se dá mal, ou pelo menos ganha bem menos do que poderia. é a mesma atenção de novo. Interesse individual de curto prazo contra o benefício do grupo. E com muitos jogadores, a coisa fica mais complexa. Entram questões de confiança, reputação, talvez até a possibilidade de punir quem não colabora. Isso tudo vira parte da estratégia para tentar fazer a cooperação funcionar. É um modelo para muitos desafios sociais que a gente enfrenta. Nossa, faz todo sentido, dá pra ver isso em projetos de equipe, condomínio, até questões globais. E você tinha comentado que até interações online podem ser vistas assim. Sim, dá para fazer essa leitura. Pensa nas redes sociais ou plataformas de conteúdo. Os criadores investem tempo, esforço para produzir algo legal. O público decide se vai contribuir com o engajamento. Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Uhum. Esse engajamento é um tipo de bem público para o criador. Ajuda na visibilidade, o algoritmo gosta e, de certa forma, para a comunidade que curte aquele conteúdo também. Cada pessoa faz uma escolha estratégica. Só consome quieto ou participa mais ativamente. Que interessante essa perspectiva. E o alcance da teoria dos jogos parece que vai muito, muito além da economia ou do social, né? O material que a gente viu fala de aplicações bem surpreendentes, tipo biologia evolutiva. Como assim a natureza joga? A biologia evolutiva é um campo fantástico para a teoria dos jogos. Pensa na natureza como o jogo supremo, onde o DNA dita as regras e a recompensa máxima é sobreviver e passar os genes para frente. A teoria dos jogos evolutiva, ou TJE, ela não assume que os bichos pensam racionalmente, claro. Não, claro. Mas ela analisa como estratégias de comportamento, que são codificadas nos genes, competem e evoluem ao longo de gerações. E isso explica coisas que parecem ir contra a lógica, tipo o altruísmo que a gente vê em abelhas, formigas, aquelas operárias que nem se reproduzem, trabalham até morrer pela colmeia. Isso não parece uma estratégia meio perdedora para elas? Para ela, individualmente, talvez. Mas se você pensar do ponto de vista dos genes que ela compartilha com a rainha, com as irmãs dela na colônia, aí a história muda. Ah, A TGE mostra que esse sacrifício aparente pode ser uma jogada evolutivamente muito estável. Garante que o pool genético do grupo todo continue. É uma forma de cooperação extrema moldada pela seleção natural como uma estratégia vencedora para o grupo. Competição e cooperação andam juntas na evolução. que incrível. E essa ideia de estratégias que surgem em sistemas complexos, você falou que se aplica também à sociedade humana, né? Mencionou o contrato social. Sim, a gente pode pensar na própria sociedade como um jogo gigante com milhões, bilhões de jogadores. As leis, as normas sociais, os costumes, tudo isso funciona como as regras do jogo. Elas ajudam a coordenar a gente, evitam o caos do cada um por si. E o contrato social seria tipo uma jogada estratégica? Exato. Aquela ideia de que a gente abre mão de um pouco da nossa liberdade total em troca de segurança, de ordem, de poder conviver. Parar no sinal vermelho, por exemplo. A gente não para porque sempre quer parar. Não mesmo. A gente para porque entende que se todo mundo seguir essa regra, que é um tipo de equilíbrio de Nash, o trânsito flui melhor. É mais seguro para todo mundo. O custo de furar o sinal, o risco, geralmente é maior do que o benefício de ganhar uns segundos. A sociedade se organiza em torno desses equilíbrios. É fascinante pensar as regras sociais assim. Mas olha, o material vai mais longe ainda. Fala de aplicações até em física quântica. Isso parece coisa de filme. Como que a teoria dos jogos entra em partículas? Essa parte é bem mais especulativa. É um campo novo chamado teoria dos jogos quânticos. A ideia não é que as partículas pensam, claro que não. Ufa! Mas os físicos e matemáticos estão explorando se a matemática da teoria dos jogos pode ajudar a descrever uns fenômenos quânticos bem esquisitos. Por exemplo, o emaranhamento quântico. Ah, aquele que o Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância. Esse mesmo. Partículas que estão ligadas e parecem escolher seus estados instantaneamente, não importa a distância, quando uma delas é medida. A teoria dos jogos quânticos usa umas ferramentas matemáticas diferentes, que permitem estratégias quânticas, tipo superpostas. E talvez isso ajude a entender melhor essas correlações, a estrutura da informação no mundo quântico. Mas ainda fronteira, tá? Muita pesquisa rolando. Uma fronteira bem
Bem maluca. E falando em fronteira, até aquele dilema sobre contato com extraterrestres pode ser visto como um jogo. Pode, é um exemplo clássico de decisão com muita incerteza e consequências gigantescas. A pergunta é, a gente deve tentar se mostrar para o universo mandar sinais? Ou é melhor ficar quieto? Qual o jogo aí? Se a gente se revela, pode dar bom. Colaboração, troca de conhecimento, um payoff enorme. Mas pode dar muito ruim. Atrair alguém hostil, um payoff catastrófico. Se a gente fica quieto, evita o risco da hostilidade, mas perde a chance dos benefícios. A teoria dos jogos ajuda a pensar nesses riscos e recompensas, mesmo sem saber as probabilidades. É tipo um dilema do prisioneiro cósmico. Nossa, pensar nisso dá até um arrepio. Trazendo para a Terra de novo, uma aplicação super concreta e urgente é a das mudanças climáticas, né? Como a teoria ajuda a entender esse problema global? As mudanças climáticas são o exemplo perfeito da tragédia dos comuns em escala planetária. É um jogo com muitos jogadores, muito complexo. A tragédia dos comuns é quando todo mundo usa um recurso, mas ninguém cuida dele direito, né? Isso. No caso do clima, reduzir a emissão de gases de efeito estufa é bom para todo mundo a longo prazo. É o bem comum global. Só que, para um país individualmente, cortar emissões agora pode ter custo econômico, pode significar perder competitividade. E o benefício do ar mais limpo é dividido com todo mundo, né? Inclusive com quem não fez nada, com os caronas. Exatamente. Então, a estratégia que parece racional para o país, no curto prazo, pode ser continuar poluindo e esperar que os outros façam sacrifício. Só que se todo mundo pensar assim, O resultado é o desastre para todos. é essa dinâmica perversa que a teoria dos jogos ajuda a modelar. Ajuda a entender por que acordo internacional é tão difícil de fazer e de manter. E também ajuda a pensar em soluções, em mecanismos que mudem os incentivos. Tipo criar mercado de crédito de carbono, taxa de emissão, ou acordos que tenham como verificar e punir quem não cumpre. A ideia é tentar transformar a cooperação na jogada mais vantajosa. Buscar um equilíbrio de Nash onde reduzir emissão seja o melhor para a maioria. É uma ferramenta poderosa para pensar política pública complexa. E para fechar, o material fala também da psicologia humana. Como a teoria dos jogos conversa com o nosso jeito de pensar, de sentir. Ela dá modelos para a gente entender como o ser humano toma decisão. E aí entram fatores como confiança, medo de arriscar, o que a gente acha que é justo. Tem os experimentos comportamentais com jogos simples que são muito legais para ver isso. Um famoso é o jogo do ultimato. Como é esse? Simples. 2 pessoas. Uma delas recebe uma grana, digamos R$100, e tem que propor dividir esse dinheiro com a segunda pessoa. Tipo, fico com 70 e te dou 30. A segunda pessoa só tem 2 opções. Aceita a proposta ou rejeita. E se aceitar, o dinheiro é dividido como proposto. E se rejeitar? Se rejeitar, ninguém leva nada. Os R$100 voltam para o pesquisador. Pela lógica puramente econômica egoísta, a segunda pessoa devia aceitar qualquer coisa acima de 0, né? Mesmo que seja só R$1, porque R$1 é melhor que 0. Exatamente. Essa seria a previsão do agente puramente racional. Mas o que acontece na prática em milhares de experimentos no mundo todo? O que acontece? As pessoas rejeitam ofertas que elas acham injustas. Tipicamente, se a oferta é muito baixa, tipo menos de 20, 30% do total, a pessoa prefere sair sem nada do que aceitar aquilo que ela percebe como um insulto, uma exploração. Que fascinante. Quer dizer que a gente não é só uma maquininha de calcular lucro. Justiça, equidade, emoção, tudo isso pesa na nossa estratégia. Pesa e muito. E isso desafia aquele modelo clássico do Homo economicus. Hoje tem a teoria dos jogos comportamental que tenta justamente incorporar esses fatores psicológicos para criar modelos mais realistas de como a gente joga os jogos da vida real. Então, uau! Depois dessa viagem toda, do pôquer à física quântica, passando pela psicologia, qual é a grande mensagem que fica dessa nossa exploração da teoria dos jogos? Olha, eu acho que a principal lição é que a teoria dos jogos é muito mais que matemática. É quase uma
uma linguagem, sabe? Uma lente muito versátil para a gente analisar a complexidade das interações Humanas. e talvez não só humanas. Uhum. Ela ajuda a mapear essas tensões que a gente vive o tempo todo, o indivíduo contra o grupo, cooperar ou competir, a razão contra a emoção, e isso aparece em tudo quanto é área. E talvez nos lembre que, mesmo sem perceber, a gente está o tempo todo jogando em jogos estratégicos. Nossas escolhas, até as pequenas, elas têm consequências. Elas se espalham, afetam os outros, moldam o resultado final para todo mundo. Exato. E entender um pouco melhor a estrutura desses jogos, as estratégias, os equilíbrios possíveis, talvez isso nos torne jogadores mais conscientes, mais capazes de achar saídas cooperativas onde antes a gente só via conflito, ou de pensar melhor nas consequências das nossas ações. Isso me leva a uma última provocação aqui. Se esses princípios todos, estratégia, competição, cooperação, busca por equilíbrio, são tão básicos, tão fundamentais que a gente vê eles na evolução biológica, nas nossas sociedades complexas e talvez, quem sabe, até em nível quântico, cósmico, o que será que isso diz sobre a própria natureza da realidade? Será que, por baixo do que parece só causa e acaso, existem umas lógicas estratégicas, uns padrões que se repetem, uma espécie de jogo fundamental acontecendo em várias escalas do universo? É uma pergunta bem profunda, né? Deixa a gente com bastante coisa para pensar sobre uma possível ordem escondida por trás de tudo.